Diga lá pessoal, tudo bem? Aqui é o Fernando e vocês estão chegando no canal Opinando. Bom, nesse vídeo eu vou tratar com vocês sobre o atual momento da novela das 6, Elas por Elas, o remake de Elas por Elas, né? É a novela que está sendo adaptada por Alessandro Marçom e Teresa Falcão. É a novela que foi escrita originalmente pelo Cassiano Gabos Mendes, ali no ano de 1982. Elas por Elas, em 82... passou ali no horário das 7, enquanto o remake atual está passando, como eu disse anteriormente, no horário das 6. E o atual momento dessa novela não tem sido nada bom, tem dado problema para a Globo, mas a novela é boa. Então qual o problema maior da audiência, né? Esse está sendo o maior problema, né? Da audiência não tem engatado, na verdade nem tem engatado, a novela só está caindo pelas tabelas, né? Tem marcado números pífios para o horário das 6, e eu vou conversar aqui com vocês, debater com vocês qual é realmente o problema dessa novela não ter agradado o público, não ter puxado tanta audiência assim como se esperava. Bom, para começo de conversa, a novela não é ruim, eu direciono a culpa maior da novela estar fracassando desse jeito da própria Globo, né? A novela originalmente, como eu disse, foi exibida no horário das 7, aí em 1982. Essa novela Elas por Elas, ela tem até a vibe de novela das 7, é uma novela mais leve, mais solar, um pouco mais humor, tem seus dramas ali também no meio, só que o horário das 6 tem um tipo de gênero de novela um pouco mais específico, mais direcionado. Novela das 6 é um público mais de senhoras ali que esperam novelas com mais romance, aqueles melodramas um pouco mais carregados, né? Como, por exemplo, foi Amor Perfeito, né? Com seus altos e baixos ali, como eu falei, né? Já comentando. Mas o tipo de novela como era Amor Perfeito, como ela, por exemplo, Tempo de Amar, né? Um exemplo de novela. Ou então a trama rural, um pouco mais rural, como por exemplo Mar do Sertão Foi, como as novelas do Valci, Eita Mundo Bom, que era novela de época e rural ao mesmo tempo, como várias outras do Valci, ou até Paraíso, que era uma novela também rural. Então assim, são vários exemplos de novela das 6, né, que se encaixam perfeitamente com o que o horário pede. Elas por Elas já tem um tipo mais voltado para o horário das 7. Esse é um dos problemas que eu detecto, né? Como várias pessoas também já disseram, eu conversando com vários noveleiros por aí, né? Pela internet, pelas redes sociais, de quais seriam os problemas da novela Elas por Elas, né? Justamente por essa vibe da novela ser totalmente de novela das 7, como era na versão original. Só que passar por horário das 6 de maneira errada, né? Por exemplo, ela tá muito mais, como eu falei no vídeo em que eu estou comentando os dois primeiros capítulos, ela tá muito mais perto de fuzuê, de ser uma fuzuê, né, do que Amor Perfeito, como por exemplo, né? Ela poderia ter sido esperada, digamos assim, guardadinha, para poder talvez passar depois de Fuzuê, né? Fuzuê passar e vir com um remake de Elas por Elas ali no horário das 7. Seria até um bom plano, porque a novela em si, a história de Elas por Elas é boa, né? No início, ali, como vocês sabem, são 7 protagonistas ali, né? A Lara da Débora Seco, a Thaís da Kessia, a Natália da Mariana Santos, a Helena da Isabel Teixeira, a Adriana da Thalita Caralta, a Renê da Maria Clara Spinelli, e também a Carol da Karine Telles. Então são as 7 protagonistas, cada uma com sua história, e uma história, às vezes duas delas com ligações muito diretas, né? Por exemplo, a Lara com a Thaís, ou a Adriana e a Helena, que está com uma história muito efervescente neste momento, no período da novela, nesse atual momento da novela, com uma história bem mais forte, mais carregada em tudo que envolve a história delas ali, né? A Carol já é uma protagonista um pouco mais que tem uma história mais tímida, né? Mas é uma personagem mais gostável. A personagem da Mariana Santos, a Natália, no começo estava com uma história
muito carregada, às vezes um pouco fora do tom. Só que aos poucos, depois que a Natália foi para a clínica e deu uma, digamos assim, uma repaginada, uma revigorada ali, digamos assim, né? O tom da personagem deu uma baixada e aí se encaixou mais com a novela, né? Então as tramas de Elas por Elas são muito interessantes. Eu acho que cada uma faz um serviço muito bem. Por exemplo, a Lara da Débora Seco, eu considero como um alívio cômico boa parte da novela. Ela com o Mário Fofoca, do Lázaro Ramos, que está indo muito bem, os dois têm uma conexão muito boa, muito incrível, né? E assim, essa parceria tá me divertindo muito, né? Eu considero a parte mais cômica da novela, que tem que ter, né? Cada novela, dependendo do horário, tem que ter o seu lado mais humor, né? E a parte mais solar eu considero essa parte da Lara com o Mário Fofoca, né? Porque as outras tramas tem um pezinho muito maior no drama, né? A questão da Adriana e da Helena é a parte mais dramática da novela, porque envolve tanto a questão dos filhos, como por exemplo o Giovanni com a Raíssa, que são um casal, mas as mães são rivais. Tem a questão do Jonas ter largado a Helena, o Jonas do Matheus Solano ter largado a Helena para ficar com a Adriana, e toda a chantagem que a Helena está tentando fazer para cima do Jonas. E por trás disso também tem o Sérgio, que é o pai da Helena, que é o Marcos Caruso, ali tentando evitar que certas histórias entrem em jogo ali, apareçam. Só que a Miriam da Paula Corrêa ali tá chantageando ele também. Então assim, essa é uma história um pouco mais novelesca, digamos assim, mais rocambolesca na história de Elas por Elas, né? Tem as outras histórias, a questão da Thaís agora há pouco ter engravidado do Átila pelo tempo de gravidez, e isso vai desencadear outras histórias. A história da Renê com o Wagner, que tinha abandonado ela. Então são várias histórias muito interessantes, com um bom texto, né? O texto do Alessandro e da Teresa Falcão está sendo um ótimo texto. Tem sido textos atraentes, alguns embates, principalmente da Adriana com a Helena, tem me atraído muito, tem cativado muito. Então são vários os motivos da novela agradar, sabe? Ela tem muito mais prós do que contras. No começo eu tinha reclamado até da direção da Amora Maltner, pela questão mais da fotografia, né? Em alguns momentos ali, bem no começo da novela também, parece um tom mais obscuro para a novela, uma novela que era com um tema mais solar, né? Então assim, eu considero que neste momento até a direção da Amora Maltner deu uma melhorada. Então assim, a novela eu considero que tenha muito mais prós do que contras. Então assim, pra mim não é culpa da novela, da história da novela, tá com essa audiência tão baixa, assim, com esse atrativo tão ruim. Eu considero a culpa principalmente da própria Globo de ter colocado Elas por Elas num horário totalmente impróprio a ela, né? Como eu disse, Elas por Elas originalmente lá em 82 foi uma novela das 7. Se ela tivesse vindo no horário das 7, ela talvez, né, eu imagino que ela poderia ter sido melhor aproveitada, digamos assim, até melhor classificada pelo público, né? Porque ela está batendo, nesses últimos capítulos, 14 pontos, 13 pontos. Ela tá sendo a novela que está dando a menor audiência na grade da Globo, perdendo até para as reprises. Está perdendo para a reprise de Mulheres de Areia, tem marcado 14,4, ali às 3 horas da tarde, né? Tem perdido também para Mulheres Apaixonadas, que são as duas novelas que antecedem Elas por Elas, né? E Elas por Elas está marcando ali 14, aí de vez em quando marcou 13. Também teve problema que teve o temporal em São Paulo e também a audiência baixou mais ainda da novela. Ela está perdendo para Fuzuê, que já é uma coisa normal pelo fato de a novela das 6 dar menos audiência do que a novela das 7. Mas o mais grave é porque ela está perdendo para as duas reprises, Mulheres de Areia e Mulheres Apaixonadas, e também perdendo muito feio para a novela Todas as Flores, ali que passa às 10h30 da noite. Todas as Flores está marcando 20 pontos,
baita sucesso de Todas as Flores ali, comprovando mais um sucesso, né, tanto no streaming quanto na TV aberta. Mas falando sobre Elas por Elas, ela está fracassando, está marcando pontos muito baixos. A média geral neste momento de Elas por Elas tem sido de 15,85, que é uma média quase 5 pontos abaixo da meta de 20 pontos que a Globo estipula para esse horário das 6. Então é uma queda muito brusca. A própria Globo, né, soltou uma nota dizendo que é por causa do calor que a novela tem fracassado desse jeito. Mas vamos combinar, tudo bem que a reta final do ano, para as novelas que vão iniciar para essa reta final, né, é um pouco mais complicada. Tudo bem que o pessoal não vai estar tanto em casa, vai estar mais pelas ruas, aproveitando o calor e tudo mais, não vai estar tão na frente da TV assim, né? A gente até entende esse fato, mas os pontos são muito baixos, né? Se a gente for pegar as últimas novelas que passaram no horário das 6, que atravessaram esse período, não tiveram esses pontos tão baixos assim. Marco Sertão foi a última, né? E a Marco Sertão tá marcando 20, 21 pontos, né? Então é uma novela que atravessou bem ali por esse período. E Marco Sertão pegou mais ou menos no mesmo período em que Elas por Elas começou. Marco Sertão começou ali em agosto, se eu não me engano, e foi até março do ano seguinte. Então ela trafegou por esse período também. É uma novela que também passou por esse período. Foi nos tempos do Imperador, que também fracassou, também não foi legal na audiência, mas também não derrubou do jeito que está derrubando Elas por Elas. Por exemplo, às vezes quando nos tempos do Imperador marcava 15, 16, mas eu não lembro, posso estar enganado, de nos tempos do Imperador ter dado 14, 13 pontos como Elas por Elas está dando. Então assim, não é culpa só do calor, né? Eu considero que Elas por Elas veio num momento inadequado a ela. Ela poderia ter sido segurada, né, e ter colocado no horário mais adequado, que seria no horário das 7, e vindo com outra trama no horário das 6, como por exemplo no Rancho Fundo, que é a próxima novela, está sendo cotada aí, né, como a próxima novela das 6, que vai substituir Elas por Elas ali em abril, né. No Rancho Fundo é a novela do Mário Teixeira. Ou então pudesse ter, por exemplo, feito colocado o País da Alice, que era a novela que foi cancelada, da Alice Manso, né? Só que não, eles empurraram Elas por Elas pro lado das 6, e tá dando esse problema aí, que eu não considero que seja problema da história da novela, porque a novela em si é boa de se acompanhar. Eu prefiro, por exemplo, das 3 inéditas, tirando Todas as Flores, né? Todas as Flores é a melhor que tá passando neste momento das inéditas, né? Falando das 4, né, no caso, é a melhor ali entre Fuzuê e Terra e Paixão. Elas por Elas é a melhor que está passando, tirando as reprises também, né? Então Elas por Elas eu considero boa. Então assim, pra mim não é suficiente a explicação da Globo falando que é o calor. Pra mim é simplesmente estar num horário inadequado e numa hora errada. Então assim, eu acho uma pena, sério mesmo, uma pena da novela estar sofrendo esse tipo de fracasso, né? Eu acho muito difícil reverter, porque assim, vai buscar que caminho? Porque a novela não pode ser acelerada porque ela está indo num andamento muito bom, está distribuindo bem cada história da novela. Tudo bem que neste momento até a história da Adriana e da Helena está sendo o foco maior de Elas por Elas, né? Só que assim, vai acelerar a novela, como está fazendo em Fuzue agora, que está acelerando a novela para poder resgatar um pouco da audiência. Eu acho muito complicado reverter essa situação de Elas por Elas, que vai até o mês de abril. Então assim, ela vai precisar passar por esse período de fim de ano e tudo mais, que deve dar audiências mais baixas ainda, e ver o que vai acontecer até o fim. E aí dar uma recalculada na rota. A Globo tem que entender isso, né? Porque está programando muito mal essas questões, né? De que novela colocar no horário mais adequado. Essa questão de botar a novela de época, de mais amor ali, né? Mais drama, de melodrama ali no horário das 6. No horário das 7 uma novela mais humor, um pouco mais
talvez de farofa ali, que como Fuzue que é uma novela que eu não acho ruim, como eu falei em vídeo anterior, só que ela também está com um problema. Então assim, eu acho, como repetindo, não é problema da novela, da história da novela, e sim problema do horário errado em que ela está. Muita gente também falou também que a questão que muita gente comparou Elas por Elas atual, o que é normal, o atual, o remake, com a de 82. Muita gente que assistiu de 82 talvez não tenha gostado da versão que está passando agora, né? Bom, eu não cheguei a assistir de 82, então assim, a de 82 não tem como eu falar, mas eu posso falar o que eu estou gostando da de 2023. Muita gente também alegou pelo fato das protagonistas não terem nomes muito fortes, mas pra mim praticamente todas elas ali estão dando muito bem conta do recado, estão entregando muito bem. Como vocês sabem, assim, eu já relatei em algumas redes sociais, eu tenho as minhas protagonistas preferidas, como a Adriana ali da Thalita Caralta, a Lara também da Débora Seco está muito bem. Então assim, a Thaís da Kessia, maravilhosa. Então assim, a Helena também está subindo, a Natália voltou num tom mais coerente, né, com a novela. Então assim, eu também não considero a questão do elenco ali ser um problema. Então essa é a minha análise mais detalhada do que eu tô achando de Elas por Elas, né, nesses quase 45 capítulos, né? Eu geralmente chego ali no capítulo 50, mas eu tenho outros vídeos de novelas que eu tenho que entregar para vocês, então eu já quis falar logo sobre essa crise que está sendo um horário das 6 e toda a história ali, parte da história da novela de Elas por Elas, se esse era realmente o problema da novela ou se era o problema da Globo, né? Como eu relatei, para mim é o problema foi a escolha errada da própria emissora. Então assim, como eu disse, a audiência ruim não é culpa da novela. Bom, essa é a minha análise sobre Elas por Elas, esses primeiros 2 meses da novela. E o que vocês acham? Vocês acham que é problema da novela? Vocês não gostam da história? Ou a Globo errou realmente em colocá-la nesse horário, num período errado de fim de ano e tudo mais? O que vocês acham? Bom, contem se vocês estão gostando da novela, né? Como eu estou gostando. Deixe seu like no vídeo se vocês aprovam esse vídeo, se vocês gostaram da minha análise. Comentem, debatam à vontade, que eu também vou estar ali respondendo a vocês. Compartilhem o vídeo para poder também ajudar na divulgação do canal. E se inscrevam no canal opinando. E ative o sininho para que vocês possam receber vídeos novos que vão aparecer aqui no canal, tá ok? Em breve também vai aparecer vídeo aí de Todas as Flores, que já tá chegando na sua reta final. É a novela aí pegando fogo. E eu vou estar fazendo análise também da novela. E em breve de outros assuntos, de outros temas que vão aparecer aqui no canal, tá ok? Gente, mais uma vez, muito obrigado, tá? Um grande beijo e tchau!